Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria hoje aqui de trazer no grande expediente um questionamento e que também para aqueles que nos assistem no canal 16, que nós possamos fazer nesse momento em que está se discutindo um pouco de uma nova história, né, do desenvolvimento do Brasil. E eu coloco como início da minha fala necessidade de abrir as contas dos sindicatos e centrais sindicais. A Constituição sindical, a contribuição sindical obrigatória foi instituída ainda no governo do presidente Getúlio Vargas, no ano de 43, através da criação da consolidação das leis do trabalho. Naquele momento, era imperioso que o Estado tivesse o pleno poder sobre os sindicatos, na qual, através da obrigatoriedade compulsória de cada trabalhador ao sindicato, representaria o fortalecimento do mesmo e, consequentemente, a força do getulismo no âmbito trabalhista, naquele momento. Entretanto, tal normatização ao longo dos anos foi sendo modificada através de súmulas dos tribunais do trabalho e novas regulamentações por parte do Congresso Nacional. No entanto, o imposto sindical, como foi criado na década de 40, manteve-se intacto quanto à forma de cobrança e de objetivo. Percebe-se aqui a continuidade da intervenção do Estado junto aos sindicatos, no que tange à arrecadação dos valores a serem transferidos aos mesmos. Os sindicatos são independentes nos seus atos e na sua administração, não podendo o Estado intervir nos mesmos, através do artigo 8º da Constituição Federal, que sabiamente esta Constituição se sobrepujou ao artigo 525, parágrafo único, a linha A, e ao artigo 528 da antiga CLT, que permitia a interferência do Estado. Então, a nossa Constituição, ela reformulou esse momento lá da história, que foi um outro momento quando Getúlio Vargas atrelou os sindicatos ao Estado. Porém, caros colegas, infelizmente, o Brasil ainda não ratificou o artigo 3º da Convenção número 87 da Organização Internacional do Trabalho, que assegura a tais associações o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, de organizar sua gestão e sua atividade e de formular seu programa de ação. Portanto, o Brasil ainda não ratificou. Isso significa que ainda os sindicatos estão um pouco sobre a égide do Estado. Portanto, caros colegas, autonomia de organizar a sua gestão significa que o sindicato deve estabelecer a forma e os valores a serem arrecadados pelos respectivos sindicatos, não dependendo do Estado para tal cobrança e tal distribuição. É isso que diz a Organização Internacional do Trabalho. Portanto, eu trago essa questão à pauta para que possamos realizar uma análise crítica sobre as contribuições dos trabalhadores aos seus sindicatos, tanto de trabalhadores como de empregadores também. Os trabalhadores sabem exatamente quanto seus sindicatos arrecadam e aonde aplicam seus recursos? Os trabalhadores têm ideia de como seu imposto sindical obrigatório é distribuído? Hoje, ou melhor, até 2008, os trabalhadores, eles sabem que sua contribuição sindical, 60% fica com o seu sindicato, 15% para as federações, no caso estados, 5% para as confederações nacionais e os restantes 20%, que são de extrema importância, para o Ministério do Trabalho, que investe, né, através da conta especial de emprego e salário, que é a aplicação no FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que, por seguinte, paga o seguro-desemprego. É 20%. No entanto, eu pergunto aos trabalhadores de todas as áreas. Aquele trabalhador do serviço, aquele do comércio,
aquele que trabalha com vendas, mas que paga o seu sindicato, aquele operário de fábrica, todos os trabalhadores, e não só uma camada dos trabalhadores. Será que eles sabem que em 2008, a partir da Lei 11.648 do Congresso Nacional, e sancionada pelo ex-presidente Lula, que dos 20% daquela arrecadação da contribuição que ia para o Ministério do Trabalho, seria retirado 10%. Para quem? Para as centrais sindicais. Portanto, os 10% que ia para o FAT, e que por conseguinte iria para o seguro-desemprego, foi colocado para as centrais sindicais. Isso em 2008. Salienta-se que apenas seria retirada este percentual, e foi, dos sindicatos dos trabalhadores. Isto não foi tirado dos sindicatos dos empregadores. Quer dizer, se tirou de quem? Dos trabalhadores. Nessa mesma lei, o ex-presidente Lula vetou o artigo que previa a fiscalização dos recursos dessas centrais sindicais e dos sindicatos pelo Tribunal de Contas da União. Por que será? Por que ele vetou isto? Em reportagem no jornal Estado de São Paulo, de 27 de julho de 2015, estou trazendo um dado até ultrapassado. O Estado de São Paulo afirmava que desde abril de 2008 a abril de 2015, o governo federal repassou R$ 1 bilhão para as centrais sindicais, não sendo absolutamente fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então eu coloco, caros colegas, e aqueles que nos ouvem no canal 16, aonde é que foi aplicado este 1 bilhão, que são dos 10%? Este 1 bilhão estaria no Ministério do Trabalho, através do FAT e através do seguro-desemprego. Como sabemos, com 13, 14 milhões de desempregados no Brasil, um grande número estão procurando seguro-desemprego. E sabe-se pela crise de que, com certeza, o governo não tem dinheiro para bancar todo o seguro-desemprego. Se ele não tem o dinheiro, ele tem que tirar do caixa dele para poder aplicar. No entanto, se o governo federal tivesse aqueles 10% que era anterior a 2008, no mínimo, o governo federal, no mínimo, teria R$ 1 bilhão e que poderia ser repassado, sem tirar do caixa único, para o seguro do trabalhador, independente da área deste trabalhador. Pela Lei de Acesso à Informação, os valores repassados não podem ser abertos devido ao sigilo bancário. É impressionante. Acontece que entre 2008 e 2011, a informação sobre os repasses públicos às centrais sindicais era público, estavam abertos. Estranhamente, caros colegas, a partir de 2012, a informação sumiu do site do Ministério do Trabalho. Ninguém mais tinha acesso a esses dados. Apenas no ano de 2015, retornou a possibilidade do acesso dos dados através de uma ação da Controladoria Geral da União. Ela é que pediu, na qual o dado que nós temos de 2015, de janeiro a abril de 2015, teve um repasse para as duas maiores centrais sindicais, a CUT e a Força Sindical, de R$ 106 milhões, janeiro a abril, de um total de 166,5 milhões de reais, que são 6 centrais sindicais. Valor, pasmem, 66% superior em relação a 2014. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo recebeu 28,7 milhões de reais, que são dos empregadores. E nós temos que dizer isso aqui também. Portanto, a partir desses dados e fatos, coloca a necessidade de que todos os trabalhadores precisam ter o livre acesso às informações financeiras de seus sindicatos. Por outro lado, cito aqui a decisão do voto
do ministro Marco Aurélio, eu gostaria de terminar e eu gostaria de pedir a palavra para a bancada do PMDB, senhor presidente. Cito aqui a decisão do voto do ministro Marco Aurélio, referente ao mandato de segurança 28465 no Distrito Federal, que trata sobre a autonomia sindical e da possibilidade do Tribunal de Contas da União de adotar providências fiscalizatórias quanto à gestão e aplicação de verbas oriundas da contribuição sindical compulsória. Palavras, abre aspas, do ministro. Precisa-se diferenciar, todavia, o regime de autonomia administrativa dos sindicatos e a incidência de regras de controle sobre as atividades desempenhadas por entes públicos e privados. Afirmar simplesmente que a autonomia tem um condão de impedir o exercício de funções fiscalizatórias do poder público consubstancia argumento que, se for levado às últimas consequências, revela-se inaceitável. O mesmo motivo serviria para afastar a atuação da polícia administrativa, que se estende por diversos campos de intenso interesse público. A autonomia sindical, diz o ministro, não é salvo-conduto, mas prerrogativa direcionada a certa finalidade, a plena e efetiva representação das classes empregadoras e empregadas. Continua o ministro Marco Aurélio. Logo, o direito à autonomia, ainda que de índole constitucional, não chega ao extremo de conferir ao titular a blindagem à fiscalização. Portanto, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu coloco aqui uma preocupação, sim, que possível, pois também sou trabalhador e não sei aonde vai a minha contribuição sindical. Eu não tenho nem ideia. Poderia até ser colocado aqui, não, mas vá lá no seu sindicato, peça, eu não sei se sozinho eu vou conseguir receber. Mas eu gostaria que o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas dos estados, que atuam sobre as federações que são estaduais, já lhe passo a palavra, vereadora Diló, que fossem abrir esta caixa preta, porque esta é mais uma caixa preta no Brasil. E nós precisamos abrir esta caixa preta, porque dinheiro do trabalhador está sendo utilizado para outras coisas que não seja o retorno para o trabalhador. Porque muitos entram em contato conosco e nos pedem, mas, Périco, como é que conseguem tanto dinheiro assim para fazer tantas coisas? Eu disse, sinceramente, eu acho que eu vou descobrir, eu vou pesquisar. De onde é que vem tanto dinheiro assim? Aí eu encontro esses dados. Eu queria, antes do vereador Adiló, colocar uma questão muito interessante neste mandato de segurança aqui, né? Como a contribuição sindical, ela é uma contribuição compulsória, a consolidação das leis do trabalho prevê prestação pecuniária de natureza compulsória sem estipular qualquer contrapartida decorrente do simples fato de pertencer a uma categoria econômica ou profissional ou de profissão liberal destinada à categoria. Artigo 3º do Código Tributário Nacional define o tributo nos termos seguintes. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária. E a contribuição é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Conclui-se, diz o voto do ministro Marco Aurélio, de qualquer forma, ser a contribuição recurso de caráter público, portanto, oriundo da tributação, isto é, compulsoriamente exigida à sociedade. E aí, o Tribunal de Contas, pegando o artigo 70 da Carta Constitucional, ele coloca esse pedido do Tribunal de Contas. O que diz a nossa Constituição?
que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades administrativas direta e indireta, quanto à legalidade e legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, os 10% foi uma renúncia de receita a partir de 2008 por parte do governo, ele renunciou 10% para o FAT e mandou para as centrais sindicais, e até 2015 foi 1 bilhão. Pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, e aqui estão os sindicatos, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda. Ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete. Portanto, essa contribuição, no Código Tributário, chama-se de contribuições parafiscais. E as contribuições parafiscais, elas, no próprio artigo 5º, do inciso 5º da Lei 8.443 de 92, ela diz que os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebem contribuições parafiscais, que são o quê? As contribuições dos trabalhadores, e prestem serviço de interesse público ou social, isto está sobre a jurisdição do Tribunal de Contas da União. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu trago isso porque realmente eu fico muito preocupado. E o que eu estou trazendo aqui é nada mais, nada menos do que uma defesa do trabalhador brasileiro. Eu não venho aqui fazer discurso bonito e usar do meu discurso votos. Isto aqui, o trabalhador brasileiro tem que saber, e o Tribunal de Contas tem que abrir estas contas e tem que ter o direito de abrir contas de qualquer sindicato nesse país, de trabalhadores, de empregadores também, tem que abrir, porque o trabalhador brasileiro contribui mensalmente, de uma forma compulsória, e onde é que eu quero chegar, só para passar a palavra para o vereador Adiló, eu quero chegar justamente na questão de hoje. No meu modo de ver, qual é a preocupação hoje de todo esse movimento? É a perda da contribuição obrigatória para os sindicatos. É a perda. Porque uma vez que o Brasil não ratificou aquele artigo da OIT, que dá plena liberdade aos sindicatos, dando plena liberdade aos sindicatos, os sindicatos é que devem o quê? Saber quanto cobrar, como cobrar e de que forma receber. Ponto. Essa é a independência do sindicato. Porque o Estado tem que cobrar e tem que repassar. Por quê? Isso é lá da CLT de 43, a Constituição já acabou com isso. Então, os trabalhadores têm que saber isto aqui. Sim, os trabalhadores de qualquer categoria. E eu acredito que esta seja hoje a maior preocupação, principalmente das centrais sindicais, que estão usando o dinheiro do trabalhador para fazerem o que bem entendem. Isto, para mim, é uma grande vergonha nacional e que isso precisa ser passado a limpo. E aqui também precisa de uma lava-jato. Vereadora Adiló, por favor. Obrigado, vereador Périco. Lhe cumprimento pela pesquisa. Acho que é um trabalho... O senhor contribuiu também, sim, mas é um trabalho com esse mandato de segurança que merece, passou para mim. Merece todo o nosso reconhecimento. Uma pequena parte também, vereador Périco. Embora nós saibamos que muitos sindicatos fazem um trabalho bom... Maravilhoso. A aumentar o seu patrimônio ao longo dos anos, há uma corrida para se criar sindicatos. E alguns há uma verdadeira dinastia ao longo dos anos e tu vai ver, o sindicato não tem nenhum patrimônio sequer e oferece muito pouco para o seu trabalhador. Então, eu acho muito oportuno
E quem faz as coisas certas não tem que ter medo de fiscalização do Tribunal de Contas. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló, vereador. Bem rapidamente, vereador Paulo. Desculpa. Eu lhe cumprimento pela pesquisa e tenho convicção que se Vossa Senhoria apresentasse uma moção na casa aqui pelo fim do imposto sindical compulsório, provavelmente os 23 vereadores, 22, Excelente ideia. votariam favoravelmente. A questão do imposto sindical no projeto da legislação, mudança da legislação trabalhista, é o famoso bode na sala. O senhor pode me cobrar se na votação no Senado eles não vão voltar atrás. Porque o imposto sindical só interessa ao sindicato pelego, o sindicato sem representatividade. Tá? Todos aqueles que defendem um sindicalismo livre, aberto e tal, são contra o imposto sindical. Apenas a CUT, pelo que eu tenho dados. Os outros 5 são a favor. São contra o imposto sindical. Tá? Os sindicatos livres, vários sindicatos, não só da CUT. Então, nesse sentido, vereador Périco, o problema da alteração da legislação trabalhista é o famoso negociado sobre o legislado. É isso que está o mote principal dos 200 representantes patronais no Congresso Nacional. Eles querem acabar com a legislação que protege o trabalhador. Não é o imposto sindical. O imposto sindical é o bode na sala, vereador. Com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria. Eu também, eu não citei aqui porque eu não nem entraria neste mérito. Eu estou entrando hoje no mérito apenas da contribuição sindical. Eu não estou entrando aqui no mérito das outras alterações à CLT, que isso é uma longa discussão que o Congresso Nacional está fazendo hoje. Apenas na questão do mérito da contribuição sindical. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores.